Os piores comunicadores são o ouvido raso e o ouvido infinito. Calma que eu vou te explicar. Essas duas definições eu criei para tentar mostrar para você que aquele comunicador que não presta absolutamente nenhuma atenção naquilo que você está dizendo é tão ruim quanto aquele comunicador que presta atenção absoluta, mas não interage com o que você está dizendo. Comunicação significa que os dois estão se comunicando em ação. Duas pessoas conversam, não apenas uma. Daí algumas pessoas dizem, o bom comunicador é o bom ouvidor, aquela pessoa que ouve. Verdade, bons comunicadores são bons ouvidores, eles ouvem muito bem e prestando atenção no que o outro está dizendo. Mas eles não apenas ouvem, eles também falam, fazem perguntas sobre o assunto, interagem, contam histórias também. Só existe boa comunicação quando duas pessoas estão se comunicando, interagindo num laço completo, numa dança, numa sincronia. Se você é o falador e tarará, 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 e o outro tá só uhum, uhum, uhum. Ariano Suassuna dizia que chamava de ruminante, conversa ruminante, quando um lado está falando e o outro está É muito chato esse tipo de diálogo. Não tem diálogo, tem um monólogo. Então, ser comunicador é também ouvir, mas também falar dentro do assunto que está se propondo e também abrir espaço para outros assuntos. Imagine aquela conversa dentro da família ou aqueles amigos íntimos, aquela conversa na sala da casa da sua mãe com seus irmãos, irmãs, familiares, no churrasco de final de semana. Como é que ela flui? É uma conversa aleatória, vem de vários pontos, vários assuntos. Às vezes formam-se alguns núcleos ali, esses núcleos se misturam, essas bolhas se rompem, outras bolhas se misturam e assim vai a conversa. É verdade que a conversa é sempre rasa, nunca aprofunda, mas a vida é assim. Num ambiente de comunicação, todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo se comunica. Quando somente um fala, é palestrinha. Quando todo mundo está só ouvindo, ou se todo mundo só estiver ouvindo ou esperando alguém falar para ele ouvir, ninguém vai falar, porque todos são ouvintes absolutos. Então não seja nem o ouvido raso, nem o ouvido infinito. Ouvido raso é aquele que quando você começa a falar, ele já vem com um assunto imediatamente oposto àquilo que você está dizendo. Ou simplesmente ele já tem uma resposta na ponta da língua. Ele nem mesmo reflete por um segundo sobre o que você está dizendo. E você observou que eu comecei a falar muito rapidamente desde o início? Pois bem, foi de propósito. E aí você vai comentar aqui embaixo. Você gosta dessa forma bem acelerada de falar? Ou você prefere que a comunicação seja feita de uma forma mais lenta, mais em paz, como essa que eu estou fazendo agora aqui com você? Observe também que eu mudei de tom e de ritmo rapidamente, mas sem que tivesse uma mudança brusca e não precisei fazer qualquer tipo de pausa para fazer essa mudança. A prática da comunicação vai te levar, inclusive, a você falar rápido, devagar, alto e baixo, em tom grave, médio, agudo, quando você desejar. Mas voltando cá para o assunto da questão do ouvido raso e ouvido infinito, comunicação, como já disse, significa quando duas pessoas se comunicam. Daí, algumas pessoas confundem escuta ativa com escuta passiva. Escuta passiva é justamente essa comunicação ruim que eu acabei de relatar para você, onde um fala e o outro rumina. Ou simplesmente ficar fazendo aquela cara de paisagem, balançando a cabeça como se fosse uma lagartixa desse jeito, olhando, porque dizem que tem que olhar nos olhos do outro. Aí a pessoa só aprende essa parte da técnica e ela fica assim, ó. Uhum, uhum, É estranho, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, olha para baixo, olha nos olhos, olha para os gestos, numa conversa normal. Não é normal alguém ficar assim, olhando para o outro o tempo todo, enquanto o outro fala, com essa cara de assustado. Você não sabe se a pessoa está entendendo, se ela está com medo, se ela não está prestando... Você não sabe onde é que ela está. Escuta passiva não é comunicação. Escuta passiva não é diálogo. É escuta passiva, onde não há interação. Não seja esse ouvido infinito, porque você vai se tornar tão chato e tão insuportável quanto aquele ouvido raso que não ouve nada do que você está falando. Técnicas como essas são importantes você praticar,
Porque muitas vezes é você o ouvido raso ou o ouvido infinito, que ou não presta atenção em nada que o outro está dizendo, ou só presta atenção. As duas situações são igualmente ruins para a comunicação. Porém, tem um ponto. Esse ouvido infinito, para muita gente, ele é considerado uma boa pessoa para se comunicar. Só que o outro lado não percebe, com o tempo ela vai perceber, mas inicialmente ela não percebe, que na verdade ela não está se comunicando, ela está só falando. Se ela parar para analisar qual foi o diálogo que ela teve com esse ouvido infinito, ela vai perceber que durante todo o tempo só ela falou. Ela vai perceber que ela não sabe nada sobre a outra pessoa, não sabe nada sobre as ideias da outra pessoa. Aí acontece um fenômeno interessante. Quando um ouvido raso, que também normalmente ouvido raso é um falador sem parar, aquela pessoa que fala, começa a falar e não para, encontra um ouvido infinito, a comunicação, a conexão dos dois vai ser eterna. Porque um vai só falar, outro vai só ouvir. No entanto, um dos lados vai estar sempre prejudicado e tentando fugir da comunicação. Quem vai tentar fugir? O ouvido infinito, porque não vai suportar aquela enxurrada de informações toda vez que encontra aquela pessoa. Aí, às vezes, você pergunta, nossa, fulano se afastou de mim, eu não tenho mais com quem conversar. Por que será? Porque as pessoas começam a se afastar de você naturalmente. Elas não vão dizer para você, olha, eu não tenho paciência, você não para de falar. Quando eu te encontro, às vezes eu tenho uma coisa para te contar e você não deixa, porque você não para de falar. Ou não vai dizer, toda vez que a gente conversa, só eu falo. Você só ouve, fica calado, não interage, não diz uma coisa sequer. Eu não sei nem o que você está pensando sobre o que eu estou te dizendo. Então as pessoas simplesmente se afastam e vão encontrar ambientes ou pessoas onde ela tem uma comunicação mais fluida, onde os dois lados conversam, onde você fala, o outro lado fala, você ouve, interage dentro do assunto, não dá chamado cavalo de pau na comunicação, onde você está falando, por exemplo, sobre sorvete e de repente a pessoa do nada vem falar sobre corrida de Fórmula 1, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa diretamente com a outra. Ela pode botar o assunto da corrida de Fórmula 1 dentro do assunto do sorvete, desde que o sorvete esteja na Fórmula 1. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, dá para transitar de um assunto para outro totalmente oposto, desde que no meio tenha uma conexão entre os dois. Logo, observe se você é o ouvido raso ou o ouvido infinito, porque qualquer uma das duas situações você pode estar se prejudicando na sua comunicação ou prejudicando alguém. Não seja o ouvido raso, não seja o ouvido infinito, seja aquele ouvido que ouve, mas também presta atenção e também interage, também conversa. Todos nós buscamos conexões com pessoas. Não buscamos somente falar ou somente ouvir. Nós queremos ouvir, mas também queremos muito falar. Afinal de contas, cada um de nós está muito interessado nos nossos próprios assuntos, muito mais do que o assunto de quem quer que seja. No fundo, ninguém está absolutamente interessado no assunto que você tem de dizer para ela. Ela está absolutamente interessada no assunto que ela tem para dizer para você. E aí vocês precisam achar um equilíbrio entre o que você tem para dizer e o que o outro tem para dizer, para que você ouça, o outro também ouça e vocês construam juntos a comunicação. Se só você fala ou se só o outro fala, não existe comunicação. Mas cedo ou mais tarde você vai se afastar ou será afastado das pessoas, porque você não é um bom comunicador, apesar de falar muito, apesar de falar bonito, apesar de falar bem. Você acha que você se comunica bem, mas as outras pessoas acham você, na verdade, um grande chato que fala demais sem parar. Outro ponto dentro desse assunto, desse contexto, é importante levar em consideração que você precisa entender quais são os núcleos sociais que você está conversando. Tem ambientes sociais onde você precisa ser o grande falador. Em outros ambientes, você precisa ser o grande ouvidor, o ouvido infinito. Em outros momentos, você vai ser o meio termo. Em outros momentos, você vai ser só aquele que pergunta. E assim vai. É importante ter o bom senso, o simancol, o time certo para você conseguir identificar que ambiente você está. Recentemente, eu e Manu estivemos fazendo uma cobertura jornalística em um evento político de um prefeito de uma cidade, onde ele comemorava os 100 dias de governo dele. Naquele ambiente, tinha colegas de comunicação, colegas de imprensa, jornalistas. E foi aberto, foi franqueado o espaço para que jornalistas pudessem fazer perguntas para o prefeito naquele momento. Alguns fizeram.
Manu perguntou, você não vai fazer, Ciro? Eu disse, não, não vou fazer pergunta alguma, porque este ambiente é um ambiente 100% favorável à pessoa que está falando. É um ambiente hostil para um jornalista, porque todos que estão aqui ou são funcionários, ou são convidados, ou são políticos alinhados com o pensamento deste político que está falando. Se no momento aqui eu for fazer qualquer pergunta, eu vou passar ou como bajulador, puxa-saco, se eu fizer uma coisa que seja muito favorável a ele, ou vou passar como um opositor sem bom senso, sem simancol, e muito provavelmente seria vaiado. Não que eu tivesse preocupado com vaias, mas seria um momento de um certo constrangimento. Então, naquele momento, eu optei por não fazer pergunta alguma. E alguns colegas, algumas pessoas foram fazer perguntas. E foi muito constrangedor quando um colega fez uma pergunta. Foi constrangedor para todo mundo. Nem mesmo quem era do lado desse colega apoiou a atitude. Porque não era o momento das perguntas, não era o momento da crítica, não era o momento de questionamento. Então você precisa saber qual é o momento certo para se posicionar. Você não vai chegar num ambiente que seja 100% politicamente de um lado, de uma esquerda, e você levantar a bandeira da direita, ou vice-versa. Ou você vai num time de futebol onde todo mundo torce para o Palmeiras e você vai lá e grita Corinthians. Não dá. Portanto, ambiente precisa ser analisado. Lembra dos vídeos anteriores que você precisa saber para quem você está falando, com quem você está falando, justamente para você não cometer gafes de fazer perguntas erradas na hora errada ou comentários infelizes no momento que você não deveria fazer. Então, não seja o ouvido infinito e nem o ouvido raso. Seja o ouvido mediano que se comunica, aquela pessoa que ouve, presta atenção no que o outro está dizendo, entende e conversa e flui, que faz perguntas, que também questiona, que apresenta seu ponto de vista e que quando o outro entra num assunto mais profundo, quando ele relata uma dor ou uma conquista, você precisa prestar atenção, porque é um momento de compartilhamento importante para ele, que tem um fator emocional carregado. Não é momento de você colocar a sua dor ou a sua conquista também, às vezes na tentativa de superar a conquista do outro. E isso é um assunto para um próximo vídeo. Até mais!